Pirula não acha a história de Jesus inspiradora. Boa noite, senhores. Veja que bênção. Nós estamos na quaresma, então eu vou falar sobre Jesus e ao mesmo tempo nós estaremos reagindo ao Pirula, sem ser sobre evolução. Então assim, olha que bônus que Deus nos deu aí nessa terça-feira da quaresma. Espero que os senhores tenham até o presente momento aproveitado essa quaresma, né? Um bom momento de crescer em virtude. Para quem cair de paraquedas aqui no canal, como você vê aí no título, eu sou um ex-ateu, fui ateu por mais de 17 anos e reverti a minha fé católica. E eu estou, obviamente, cansado de ler nos comentários pessoas dizendo que ex-ateu não existe. É um dos comentários mais idiotas, depois daquele do... Vai escrever escreve um artigo contra a evolução e publica aí, ganha o Nobel, cara. Esse do ex-ateu ainda é mais idiota, né? Porque mostra simplesmente a alma dessas pessoas. Esses indivíduos realmente se acham ungidos. Eles acham que o ateísmo é o pico da iluminação humana e eles atingiram esse pico, e as pessoas que não estão nesse pico são idiotas, e os indivíduos que mudaram de ideia a respeito dessa iluminação eram criptocristãos, né? Eles não eram verdadeiramente ateus, porque o ateu de verdade, tendo encontrado a verdade absoluta, jamais sairá do ateísmo. Então veja que um indivíduo que fala uma idiotice dessa, ele é, no fundo, um religioso fundamentalista. E ele se acha um ungido. Mas enfim, menos sobre isso, e vamos ouvir o que o Pirula tem a dizer sobre a história de Jesus. É um vídeo extremamente curto, de 2 minutos, então a gente pode escutar o vídeo inteiro, sem precisar até acelerar, e então a gente faz os comentários devidos, né? Arthur Senna, você considera a história de Jesus inspiradora? Por quê? Cara, não. Não particularmente inspiradora. Por que eu deveria considerar inspiradora? Talvez se eu parar para pensar eu possa achar algum motivo de inspiração, mas eu não vejo nada de inspirador. Você estava num lugar com uma dominação de um povo estrangeiro, né? Você morava num lugar que a dominação era de um povo estrangeiro, que apesar de estar ali fazendo algumas melhorias, tinha ali um sistema de opressão, né? Afinal de contas, você é obrigado a obedecer. Aí surge um fanático religioso dizendo que a solução não está aqui na Terra, a solução está no céu, e que, enfim, que você deveria seguir ao pé da letra as coisas que ele falava e que, enfim, sei lá, deveria morrer por ele. Não morrer por ele, né? Mas dizendo que a salvação não estava nessa vida, estava na outra, que tinham que edificar a palavra dele. Várias pessoas acabaram morrendo por ele, né? Teve martírios e tal. Eu não sei por que eu acharia isso inspirador, sendo bem honesto. Eu, pelo menos, não consigo enxergar isso agora de bate-pronto. Não sei o que me inspiraria nisso. Não foi uma ode à mudança do sistema, né? Ainda que a professora Juliana Cavalcante comente que Jesus tinha sim uma pauta que era vinculada à parte dos judeus camponeses, né? Então era uma coisa muito vinculada aos camponeses. Então até a própria fala César o que é de César também teria ali algum componente, enfim, digamos assim, de defesa, né, de uma classe específica dos trabalhadores daquela região, naquela época, mas, ao mesmo tempo, não sei se foi o melhor jeito de lutar contra a opressão que estava acontecendo. Não sei, não me inspira. Quer dizer, não vejo motivo para me inspirar, né? O que teria de inspirador na história de Jesus? Não sei. Agora, em relação ao que? A ressurreição, eu não acredito na ressurreição. Então, mesmo como um ato ficcional, né? Porque você não precisa se inspirar apenas em histórias reais, né? Você pode se inspirar em histórias ficcionais. Mesmo interpretando a ressurreição de Jesus como ficcional, eu não veria motivo para me inspirar nela. Eu, particularmente, não vejo motivo para me inspirar na ressurreição. Seria para salvar os pecados, tal. Porra, sei lá, eu não sei. Ok.
Então tá aí as razões dadas pelo Pirula por não achar a história de Jesus inspiradora. Tá. É uma coisa muito triste, né? Porque você vê claramente, não só no Pirula, mas diversos ateus, como eu era, essas pessoas não conhecem Cristo, não buscaram compreender. Rejeitaram por alguma razão, no caso do Pirula não sei, se for do interesse, se os senhores souberem de algum vídeo que ele diz, imagino que ele tenha sido criado em algum lar cristão, já que é o Brasil, não sei o porquê que ele abandonou, imagino que tenha sido como eu também, né, má catequese, não teve uma boa criação nesse aspecto e abandonou, né? É a minha, imagino que seja, né? Meu palpite. Agora veja, né? Vamos esquecer por um momento todo o aspecto divino de Cristo. Vamos nos colocar na posição do Pirula. Eu sou um ateu, eu não acredito na ressurreição, eu não acredito nos milagres de Cristo, eu não acredito que ele é Deus. Ainda assim é uma completa tolice dizer que a história de Cristo não é inspiradora. E é óbvio, um outro comentário, né, que é óbvio que o Pirula colocou esse corte aí para provocar. Então eu estou, de certa forma, mordendo a isca dele, né? Porque ainda que tenha sido uma resposta que ele deu em uma live, ele colocou um corte, não fui eu que cortei a live em busca desse fragmento, foi ele que colocou esse corte no canal dele, né? Então você vê que o interesse, obviamente, é causar essa polêmica. Então eu estou satisfazendo o Pirula respondendo a ele, né? Então, mesmo enquanto ateu, nós podemos observar diversos aspectos da vida de Cristo que deveriam inspirar qualquer pessoa, até um ateu. Então, por exemplo, Nosso Senhor, diante da morte, diante de sua condenação, ele jamais reclamou. Que pessoa que diante da própria morte, uma morte que será extremamente dolorosa e lenta, teria a integridade, a fortaleza que Nosso Senhor teve? Porque ainda que você ache que ele, como diz o Pirula, né, que ele era um fanático religioso, o indivíduo ter essa fortaleza, e não compare essa fortaleza com os suicidas muçulmanos, porque ali não há fortaleza nenhuma. O indivíduo está se explodindo e matando pessoas inocentes. Jesus, até sob uma ótica ateia, ele era inocente. Acho que nenhuma pessoa ateia diria que, dada a vida que Cristo viveu, que ele merecia ser crucificado. Ele não estava cometendo crimes. Então, sendo inocente e acreditando, ainda que o ateu não acredite, que ele expiará os pecados da humanidade, então ali você tem um exemplo de fortaleza, né? Um homem que foi torturado ao ponto de quase morrer pela tortura antes da própria crucifixão, teve que carregar sua própria cruz, caiu várias vezes, não sai da boca de Cristo uma única reclamação. Ele mostra também um respeito pela autoridade, que ainda que sendo Deus, ele aceita que Pilates está ali, ele tem uma posição hierárquica, não acima de Cristo, claro, mas ele tem um direito, por assim dizer, natural, por causa de sua posição, de regular. Ainda que esse direito, como o próprio Cristo diz, ele venha do alto, porque Deus assim quer que haja uma hierarquia. Mas ele mostra um respeito. A interpretação totalmente errônea que Jesus, que Pirula dá da questão da moeda, né? O exemplo lá, na verdade, ele estava esfregando na cara dos fariseus que tentaram fazer uma pegadinha com Cristo, né? E a respeito da moeda, né? Então a interpretação que ele deu não tem absolutamente nada a ver, mas ali também há um elemento do reconhecimento da autoridade propriamente eleita, né?
ainda que não tenha nada a ver com camponeses, aquela frase, aquela parte, né? Então você tem aí um exemplo. Agora, exemplos, a Bíblia inteira, você tem ali um homem que está ensinando o amor a Deus, que é o amor que você deve ter em primeira medida, mas ainda que você não acredite em Deus, ele pede que você ame o próximo como a si mesmo, que você aceite o sofrimento e esteja disposto a morrer pelo seu amigo. Ele fala que, o Cristo fala, que não há nada melhor do que morrer pelo seu amigo, né, para a pessoa que você ama. Então ele defende essa ideia do sacrifício, de que uma pessoa deve viver, obviamente ela deve se amar, né, porque uma pessoa que se detesta, ela não vai ser, ela será incapaz de amar uma outra pessoa, mas que você dê a sua vida aos seus colegas, que você ame a Deus acima de todas as coisas. Como que isso não é inspirador? Um indivíduo que andava pela Galileia, ajudando os pobres e necessitados, ainda que você não acredite ali nos milagres, alguma coisa estava ocorrendo, essas pessoas estavam indo até ele, né? Os evangelhos, eles são históricos, ainda que você não acredite na parte sobrenatural, as pessoas estavam indo até Cristo, né? De alguma coisa, vamos supor que ele estivesse curando as pessoas de forma medicinal, não sobrenatural, ele ainda assim estava ali entre os pobres, ele estava ali. Enquanto os leprosos, as pessoas se afastavam, né? Naquele episódio dos 10 leprosos, eles estão longe, as pessoas ficam longe deles. E Cristo permite que esse indivíduo venha até ele, né, e o ajuda. Ele não demonstra nojo pelos pobres, ele toca os feridos. Como que isso não é inspirador? Até para um comunistinha, um esquerdista como o próprio Pirula. Você não gosta da ideia de ajudar os pobres, meu amigo? O fato que Cristo não tinha posses e vivia da caridade alheia, e estava ali, né, desapegado às coisas materiais. Não que as coisas materiais sejam ruins, em nenhum momento Cristo fala isso, tá? Mas o fato dele ter esse desapego e se preocupar mais totalmente com a vontade de Deus e as coisas espirituais, isso não é inspirador? Uma pessoa que é viciada nas coisas terrenas, isso que é belo de se ver? Uma pessoa que tem a capacidade, mais uma vez, a fortaleza de se manter em um regime de jejum por 40 dias e 40 noites, isso não é de se admirar? Alguém que, tentado naquele estado já de fragilidade, depois de 40 anos, tentado pelo demônio, a ter todas as posses do mundo, a comer quando ele não deveria comer, a cair num pecado de orgulho, né, e se jogar lá porque os anjos o salvariam, e ele resiste a essa tentação, ainda que você ache, ateu, que Deus estava ali, que Jesus estava alucinando ali no deserto, para ele aquela experiência era real, na sua cabeça. Então ainda assim ele resistiu àquela tentação. Isso não é inspirador? Se ele tivesse escutado o diabo e abraçado as riquezas do mundo e adorado um Deus falso para conseguir essas riquezas, isso aí seria inspirador então? As diversas pessoas que mudaram sua vida por causa de Cristo, você tinha mulheres pecadoras, a mulher pecadora lá do poço, Cristo conversa com ela de forma extremamente gentil, mas apontando os pecados dela, que ela mesma confessa. Então ela disse bem, não tens marido, né? Porque aquele que está com você é o seu quarto marido, quer que seja. Então a mulher adúltera, ela sabe que está errada, e conversar ali com Cristo, ele falando de uma forma amorosa, ela percebe o seu erro e muda.
Quando uma mulher adúltera, que eu gosto de pensar que era Maria Madalena, ainda que alguns digam que é uma outra mulher, mas eu enxergo claramente a mulher Madalena que está ali chorando aos pés de Cristo, ungindo os pés deles com as lágrimas, e a Maria Madalena que está aos pés de Cristo, enquanto Marta está arrumando a casa. Eu enxergo essas três mulheres como sendo a mesma, né? E eu acho até muito bonito que toda vez que Maria Madalena aparece no Evangelho, ela está sempre aos pés de Cristo, né? Então eu tenho uma devoção a Maria Madalena e eu sempre peço para que eu consiga, tal como ela, ter essa humildade, estar sempre aos pés de Cristo, né? Mas enfim, aquela mulher, né, Madalena ou não, que estava para ser apedrejada, e Nosso Senhor está ali, interfere, faz toda aquela multidão refletir sobre eles mesmos, perceberem que eles são pecadores, e ele perdoa, ou melhor, ele poupa aquela mulher da morte, mas ele não diz, vai embora, tá tudo bem. Não, ele fala, vai embora e não peques mais. E se eu estou certo, e alguns santos acreditavam nisso, né, existe uma tradição que concorda com isso, aquela mesma Maria Madalena, ela não só se converte, como ela se torna uma discípula de Cristo, se torna uma das maiores santas da história, né? Então eu acho que até pega muito bem, porque ela não é, os pecados dela não são perdoados ali, né? Cristo deixa ela ir, mas ele não perdoa os pecados. Mas aí quando ela está aos pés de Cristo, chorando e ungindo, e Cristo a utiliza de exemplo para mostrar o amor, né? Ele fala, aqueles que há muito foi perdoado, eles amarão mais, né? Ele dá até um exemplo, uma parábola lá para o dono da casa. E aí ele perdoa os pecados dela, fala, Maria Madalena, os seus pecados estão perdoados, né? Então eu gosto de ver essa story arc, né? Mas enfim, você tem aí uma outra pessoa que vivia uma vida, né? Ela é uma prostituta e ela troca de vida e se torna uma mulher que hoje serve de exemplo para todos que tiveram uma vida como a minha, né? De promiscuidade e insanidade, né? Então você tem Cristo, uma pessoa que tinha diversos amigos ao redor dele, né? Amigos que o traíram. Pedro nega três vezes, eles fogem, né? O único amigo que permaneceu fiel a ele lá ao pé da cruz foi João, o resto tudo se escondeu, né? Obviamente, Nossa Senhora conta, as mulheres santas contam, mas eu digo esse círculo de amigos masculino. E ainda assim Cristo os ama, né? Ele aparece de novo para esses apóstolos, ainda que você não acredite na ressurreição, e não há ali nenhum rancor da traição deles. Ele perdoa os amigos, né? Então, isso não é inspirador também? As várias vezes que Nosso Senhor se comove com o sofrimento alheio, né? Uma das passagens que mais me comove, uma das mais belas para mim, é a mulher cananeia, né? Cristo, ele veio para a casa de Israel, né? No fim ele veio para redimir o mundo inteiro, né? Mas naquele primeiro momento a palavra estava sendo pregada aos judeus, né? E depois essa palavra ela se espalharia para o mundo inteiro, e é a Igreja Católica, né? Qualquer pessoa, qualquer gentio está né, bem-vindo à casa de Deus. Mas ainda assim, naquele momento ele pregava aos judeus, né? E aquela mulher, por causa da fé dela, da insistência, da oração contínua, da humildade, ela consegue aquilo de Cristo, né? E Cristo assim a ajuda, e se comove com ela. Eu imagino tanto que deva ter machucado Nosso Senhor, porque ele a ignorou por um tempo para nos dar uma lição. Essa mulher, ela exemplifica o que deve ser a vida de oração, uma conformidade com a vontade de Deus e a oração contínua. Então deve ter machucado demais o coração de Cristo ter que ignorá-la por
um tempinho, mas como ele queria fazer dela um exemplo para a conversão de milhões de pessoas, então era conveniente que ela assim o fizesse, né? Então, o que tem nessa vida que não é inspirador? Um indivíduo que por diversas vezes foi ameaçado de morte, os judeus tentam matá-lo mais de uma vez, ele não demonstra vingança em nenhum momento, ele é toda uma população que em um dia estão ali colocando ramos e o chamando de rei de Israel, cantando para ele, e alguns dias depois estão clamando por sua morte. E em nenhum momento você percebe nenhum tipo de raiva em Cristo. As pessoas até o amaldiçoam. Ele veio para salvar os homens e as pessoas basicamente o chamaram de louco, de possesso, né? Ele foi, cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinhos, esbofetearam o rosto dele. Então não há nada. Mais uma vez, eu não estou nem me atendo ao aspecto divino de Cristo. E outra, falando sim sobre o aspecto divino, Pirula sequer entende, né? Olha como ele aborda a situação. Então, para ele, o que importa é que havia um sistema opressor dos romanos e Jesus estava lá, então, querendo resolver a situação opressora dos romanos e, de acordo com Pirula, ele não fez um bom trabalho. Sabe quem que pensa dessa forma exatamente? Os judeus. Não os judeus que se converteram e se tornaram cristãos, porque a Igreja Católica é a nova Israel, mas os judeus que crucificaram Cristo. Os judeus hoje viventes, eles pensam dessa forma. Porque para eles, a ideia de um Messias era exatamente aquele que os libertaria dessa opressão terrena. Então, Cristo, ao olhar desses judeus, foi um completo fracasso. Que Messias é esse que não destrona os romanos? Destrona os romanos e morre crucificado, uma morte de escravo. Então, de acordo com esses judeus, Cristo falhou enquanto Messias. E de acordo com Pirula também, ele estaria lá muito bem acompanhado na Galileia. A questão é que todo ponto do cristianismo é que Cristo não veio para combater essa opressão terrena dos inimigos terrenos da humanidade. Ele veio combater a opressão do pecado. E aí que entra a questão da ressurreição, né? Que não inspira o Pirula também. Se não há ressurreição, o próprio São Paulo vai dizer que a fé cristã ela é vazia, ela não faz sentido, ela é louca. Porque se não há ressurreição, então Cristo, de fato, é um Messias fracassado. Ou pior, um maluco mesmo. Porque acreditava que era filho de Deus. E um com o Pai. Então, se você não entende a razão de Cristo ter vindo ao mundo, então, mesmo um ateu, cara, dizer uma bobagem dessa, que o Pirula disse, mostra o que a gente já sabe, que a vasta maioria dos ateus são ateus porque são ignorantes. Já decidiram que a religião católica é uma coisa idiota, que eles são ungidos, iluminados por não acreditarem em nada, se acham melhor do que os outros, que não precisam da muleta religiosa, e sequer buscam compreender o que realmente é a Igreja Católica, o que a Igreja ensina, quem era Cristo. E agora, eu duvido que essas pessoas teriam a mesma abordagem
ou aceitariam esse critério, né, de rejeitação de alguma coisa com alguém que rejeite, por exemplo, alguma teoria científica que eles têm por estimação. Se alguém rejeitasse algo, como, sei lá, a teoria da evolução, sem conhecer absolutamente nada sobre ela, ou conhecer só o superficial, o ateu seria o primeiro a jogar pedra dizendo como que você vai rejeitar o que você não conhece. Então, para você, ateu, rejeitar a religião católica, para você rejeitar Deus no seu coração, eu sugiro que você busque compreender quem Deus é, o que a igreja é. E aí, tendo propriamente compreendido, aí você pode tomar uma decisão informada. Mas aquele que verdadeiramente compreende, ele se converte. Então eu peço aos senhores um desafio. Estude propriamente falando, não autodidatismo. Busque padres. Você tem aí vários bons materiais aí na internet. Você tem o Instituto Bom Pastor, você tem os vídeos do Floss Carmelli. Se você não gosta de ler, é preguiçoso, assista vídeos. Até o padre Paulo Ricardo tem coisa boa. Não recomendaria no aspecto da missa e do olavismo, mas ele tem aulas ali que são excelentes. Se ele é mais palatável para você, ateu, assista ele. E se você ter essa humildade, que demorou demais para eu ter essa humildade, Deus teve que me colocar num estado muito mal para que eu abaixasse a minha bola. Eu espero que você não precise passar pelo que eu passei para alcançar essa humildade. Então use o seu espírito científico, que você tanto preza, faça aí uma revisão por pares da religião cristã e aí depois a gente conversa. Então eu peço a todos os meus inscritos que não fiquem irritados com o Pirula, nem com os ateus. Muitos provavelmente virão aqui, imagino que certas pessoas farão reacts desse vídeo, etc. Rezem por essas pessoas. A vida delas é muito miserável. Ainda que elas nunca vão admitir isso, a verdade é que a vida delas é miserável. E alguns têm até orgulho dessa miséria. Eles dizem, porque eu falava isso, eu me lembro claramente, é melhor eu ter uma vida miserável, ter depressão. Na época eu nem tinha, para ser sincero. Na época eu falava, é melhor acreditar que o mundo é igual o Darwin fala, né? O universo não tem propósito, não tem beleza, não tem nada. Então é melhor acreditar nisso porque é a verdade, né? Não precisa de muleta. Eu não preciso de muleta. O mundo é zoado mesmo, o mundo é feio, sem propósito, mas eu dou conta de viver esse mundo. Você não consegue lidar com a realidade, cara. Você é um frouxo que precisa de muleta. Eu não preciso de muleta. Essa é a mentalidade do ateu, entendeu? Então é isso. Eu, obviamente, tentei evitar dizer, né, os aspectos espirituais, né? Mas eu quis tratar esse vídeo como se eu fosse um ateu, me colocar na posição do Pirula. Tá? Então é isso. Espero que esse vídeo seja, né, de boa serventia para todos e os vejo no próximo. Fiquem com Deus.